Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana e hoje eu estou aqui para auxiliá-los nas atividades semanais de português do 8º ano. Para iniciar, nós temos então a atividade 1, onde vocês vão fazer a interpretação de um texto de uma narrativa. Então, vamos lembrar um pouquinho as características de uma narrativa. A narrativa é aquele texto que vai contar uma história. Para contar uma história, a gente precisa ter alguns elementos. Primeiro deles, personagens, né, que são aqueles que vão viver a história. O tempo, ou seja, quando que essa história acontece. O espaço, que é o onde a história acontece. O enredo, que são os acontecimentos que as personagens vão viver, e o foco narrativo. O foco narrativo é como a história é contada, né? Esse foco narrativo, ele pode acontecer de duas maneiras. O narrador, ele pode participar da história, né? Pode ser um personagem da história, aí nós vamos ter o narrador-personagem, ou o narrador, ele pode simplesmente observar o que está acontecendo e contar para o leitor. E aí nós temos então o narrador observador. O primeiro texto que vocês vão analisar vai ser a narrativa O Vilares, né? Fazendo uma leitura atenta, então, desse texto, vocês vão perceber que ele conta a história de alguns meninos, né, que frequentavam lá um determinado colégio, uma determinada escola. E esse Vilares, então, era um dos estudantes desse colégio, né? E aí a história vai, então, contar um pouquinho como é que era o comportamento desse Vilares, que era um comportamento um pouco polêmico, né? Bom, primeira questão. Assinale a alternativa que combina com o texto, que conta mais ou menos como é a estrutura desse texto, né? Como é que é o conteúdo desse texto. Então, olha lá. Primeira alternativa, o texto é sério porque relata um acontecimento desagradável. Letra B, é formativo porque, através do diretor do colégio, mostra como se deve corrigir um comportamento reprovável. Um comportamento que você reprova, um comportamento que não deve ser daquela forma. É um texto cômico, engraçado, divertido, né? Que faz a gente rir. É um texto poético, pois utiliza uma linguagem criativa, uma linguagem poética. Então, depois da leitura, você vai aí conseguir responder essa questão aqui em relação ao tipo do texto, ok? Número 2. Quais são as personagens do texto? Personagens, então, são um importante item de uma narrativa, né? Toda história tem personagens. Nessa daqui também, então você vai contar quais são as personagens que participam dessa história. Número 3. Assinale a alternativa correta. Aqui, como fala a alternativa correta, é somente uma que você deve assinalar. Somente uma vai estar correta. Em relação ao narrador, né? A como a história é contada. O narrador, letra A, o narrador não é personagem do texto. Letra B, o narrador é personagem do texto porque ele se inclui entre as pessoas que participam da história. Ou letra C, o narrador é um personagem secundário, não está lá, né, como personagem principal e tal. E letra D, não existe narrador nessa história. Bom, fazendo uma leitura atenta do texto, você vai ver como ele está sendo contado. Será que esse narrador, ele também participa dos acontecimentos, dos fatos, tá? Isso que você vai ter que analisar, então, e escolher a sua alternativa correta. Número 4. O autor descreve o Vilares informando algumas características dele. Transcreva a parte do texto em que o narrador descreve os aspectos físicos do Vilares. O que são aspectos físicos? São aspectos ali que a gente, de olhar para ele, a gente já pode dizer que ele é daquela maneira, né? E tem um trechinho no texto que descreve o Vilares fisicamente.
vocês, durante a leitura, vão perceber que o Vilares, ele era um menino autoritário, né? Um menino que gostava de impor a sua vontade, o seu jeito de pensar aos outros alunos, né? Mas será que é isso que está pedindo? Não está perguntando características psicológicas, está perguntando características físicas, como ele era fisicamente. Tem lá no texto, tá? É só você ler com atenção que você vai encontrar esse trechinho. Número 5. No texto, o diretor usou 3 frases para caracterizar o autoritarismo do Vilares. Assinale-as. Aqui você tem que prestar atenção que são 3 frases, né? Não é somente uma alternativa. Então, são 3 dessas que estão aqui apresentadas para você. Bom, tem um momento lá do texto que o Vilares, né, por conta de algo que ele faz, ele é levado, então, à presença do diretor da escola. E eles conversam, tal, né? O diretor fala algumas coisas para ele, e aí fala, inclusive, desse autoritarismo do Vilares, né? Essa questão dele querer mandar em todo mundo, impor a vontade dele e tudo mais. Então, você vai ler aqui as questões e ver quais delas têm a ver com esse autoritarismo do personagem Vilares. Então, olha lá a letra A. Quando o diretor diz, é uma espécie de galo de terreiro. Ou então na letra B, caminha-se mais facilmente numa estrada lisa. Letra C, quer sempre impor a sua vontade. Letra D, quer mandar em toda a gente. Letra E, ninguém gosta de ser mandado. Então, aqui você vai escolher, né? Você vai identificar as 3 frases que estão sendo pedidas. Muito bem, chegamos à questão 6. Que outro título você daria ao texto? O título do texto é O Vilares, né? Porque ele conta a história desse personagem, mas poderia ser dado um outro título. Que título você daria a esse texto? Ok? Número 7. Assinale as alternativas que resumem as mensagens do texto. As alternativas. Então, aqui vai ser mais de uma também, tá? As mensagens do texto. Veja, o texto, ele quer passar uma espécie de ensinamento, de repente, né? Pode ser. Então, ele pode ter alguma mensagem. Qual seria? A convivência com uma pessoa autoritária desagradável. Letra B, a meninada da escola costuma mover guerra surda, ou seja, né, uma guerra não declarada, mas que fica ali meio de forma velada, ok? Letra C, os diretores são autoritários em suas repreensões. Será, gente? A gente tem que ter muito cuidado com essas alternativas que generalizam, né? Aqui o que está acontecendo? Os diretores são autoritários. Será que todos são? Né? Será que é assim com todos os diretores? E esse texto está afirmando isso? Pense bem. Letra D. As pessoas têm um forte sentimento de liberdade e geralmente não aceitam as imposições das pessoas autoritárias e mandoras. Ok? Então, você vai identificar aí as alternativas que resumem as mensagens do texto. E aí chegamos então à questão 8, que é a última questão das atividades dessa semana. Número 8. Leia o texto a seguir. Aqui a gente tem um fragmento, um trecho, né, do livro Iracema, de José de Alencar. Um livro muito bonito, que vocês vão estudar mais adiante, né, quando vocês começarem o estudo de literatura e tal. E esse texto, ele vai, então, descrever a personagem Iracema, que era uma índia muito bonita, né, que ficou famosa aí como personagem da literatura brasileira. O que você vai ter que identificar aqui? Ó? O trecho do texto que apresenta uma opinião sobre Iracema é. Para a gente poder identificar a opinião, a gente tem que ter em mente que opinião é diferente de fato, né? Fato é algo comprovado, algo que não se pode questionar. É fato e pronto, né? Agora, uma opinião, ela é uma visão pessoal sobre alguma coisa.
né? Um ponto de vista sobre alguma coisa, um ponto de vista pessoal. Então, você vai tentar identificar aqui onde está a opinião sobre a personagem Iracema. Olha lá a letra A. Além daquela serra, nasceu Iracema. Letra B. O favo de Jati não era tão doce como seu sorriso. Letra C. Ela repousava em um claro da floresta. Letra D. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica. Então, você vai analisar aí onde a gente tem uma opinião sobre a Iracema, ok? Eu espero ter ajudado, então, vocês aí na resolução das atividades. Na semana que vem nós temos outras atividades. Bons estudos e até mais!